E aí, pessoal, Inter é classificado na Copa do Brasil, mas com sustos demais, né? O que nos preocupa para a sequência do Brasileirão. E fica o alerta, né? Se você é time grande, evite entrar na zona do rebaixamento do Brasileirão. Sobre isso que eu vou tentar falar nesse vídeo aqui, mais um vídeo. Vamos tentar organizar então a conversa sobre Inter 3, Atlético 2, o Inter classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, cujo adversário vai sair por sorteio. Primeiro, uns descontos, né? Claramente o Inter jogou um pouco de freio de mão puxado, em ritmo de treino, o que é condenável, né? Tem que jogar a sério. Assim, alguns jogadores jogaram a sério, mas o time em geral jogou um pouco travado. Outro ponto positivo, alguns jogadores, assim, o gol do Borré e o gol do Alex foram importantes para eles, né? O Borré faz mais um gol, embora tenha errado outros tantos durante a partida, faz um gol que dá confiança, é mais um gol que ele tem feito, né? Fez contra o Brasil de Pelotas, fez contra o Coritiba, e o Alex, que vinha tendo já atuações contestadas, muito cumpridor de tarefas, enfim, mas não sem aparecer muito na frente, faz um gol assim de muita inteligência, né? De atacar o espaço, como se diz, e vencer uma disputa, não caiu, eu até cheguei a pensar na hora que assim, vai cair para simular um pênalti, foi até o fim e fez o gol, importante para ele ganhar confiança, né? E, por fim, o Inter está classificado, né? Isso, assim, eu estava depois vendo de canto ali o Cruzeiro contra o Goiás. O Cruzeiro essa partida só não foi para os pênaltis porque o Goiás foi incompetente, assim, errou gols incríveis, mandou bola na trave ali no final. Então, o Cruzeiro também teve problemas para se classificar contra um time de Série B, é claro, é verdade, mas enfim, o Inter está classificado. Agora, problemas seguem acontecendo, né? De forma bastante repetida, né? O que fala sobre o elenco, né? Mais uma vez, o elenco é de fato de má qualidade, mas tem questões ali que o Paulo Pesolano precisa resolver, né? Urgentemente. Ou seja, eu acho que ele tem clareza de que esses problemas existem, mas o impressionante é que ele não resolve, né? E continua a narrativa de que se não fosse ele, o Inter estaria pior. Enfim, eu questiono um pouco, acho um bom treinador, mas tem erros que estão se repetindo demasiadamente. Vamos começar pelo Rocher, né? Mais uma vez uma falha, principalmente ou seja, no segundo gol, né? Uma falha, não saiu a tempo na jogada. É claro que aqui temos a imagem, né, do Bernabé correndo desesperadamente atrás do Ian Lucas, mas o Rocher também, mais uma vez, esperando acontecer. A minha teoria sobre o Rocher é que ele tem um excesso de frieza, assim, ele quer demonstrar que ele é frio, que ele é desassombrado, mas aí ele comete erros incríveis, assim, é muito golpe de vista, é muito esperar o lance acontecer. No primeiro tempo ele rola uma bola com a mão pro time, acho que no segundo tempo, na verdade, não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, rola no primeiro, rola pro time sair jogando e dar no pé do adversário. Enfim, ele tem esses apagões mentais, assim, que eu atribuo a esse excesso de frieza, assim, olha, ai como eu sou frio, assim, olha como eu não me assusto. E comete muito erro, né? O Bernabé faz o gol, mas para mim ele erra nos dois gols do que o Inter sofreu ele falha. No primeiro, como eu já mostrei, eu acho que ele tinha que estar marcando, né? Ele que tinha que estar marcando o adversário, o Lucas. E no primeiro gol, até onde eu percebi, ele deveria ter feito a linha de impedimento mais rápido, né? O Ian Lucas também estaria em impedimento se o Bernabé tivesse saído um pouco antes. Mas esses, assim, erros individuais, né? Eu acho que coletivamente o Inter apresentou, assim, um problema que se é contra um adversário mais forte, esse jogo não terminaria com vitória, né, para o Inter. Né? Eu entendo, né, assim, eu já critiquei outras vezes aquela estratégia do Paulo Pesolano de jogar o time para frente e deixar nossos zagueiros expostos. Hoje, como o jogo estava 2-1, né, começou 2-1 para o Inter, naturalmente, logicamente, ele não adotou essa estratégia, mas esperou demais o adversário, né, lá dentro da área praticamente.
O jogo estava 1-0 e eu até anotei, era 37 minutos do primeiro tempo. O Atlético começou a trocar muitos passes, circulando a área do Inter, entrando na área, saindo na área do Inter, e os jogadores meio que olhando, assim, meio que esperando aquela jogada acontecer. Muitas jogadas o Inter deixava a jogada chegar até dentro da área para então tirar. E foi numa dessas, lá pelos 37 minutos, 36, 37 minutos, nem lembro quando é que foi o gol, que sai o primeiro gol de empate do Atlético, né? E aí no segundo tempo vem a expulsão do Cabeças, né, que perdeu a cabeça e deu um cotovelaço, até na hora ali no ao vivo eu achei que fosse um braço que tinha sobrado, assim, daquele braço involuntário que sobra no rosto do adversário, mas no VAR mostrou que não, foi uma agressão mesmo, né? Ele faz o movimento e o rosto do Bernabé até dá uma chacoalhada, assim, então expulsão corretamente. E aí, bom, o Inter tenta até, né, imediatamente após a expulsão, tenta fazer o placar, fazer mais gols. Não consegue e, incrivelmente, quem começa a jogar bola de novo é o Atlético, por causa dessa postura do Inter de esperar muito lá dentro da sua defesa o time adversário. Eu não sei se o caso aí seria fortalecer o meio-campo, se é a presença do Alan Patrick que não marca, mas enfim, eu acho que no geral o Inter adotou essa postura muito recuada, pouco combativa, e que deixava os adversários irem quase até dentro da sua área, e nisso tomamos 2 gols, né? Um deles, inclusive, quando o adversário tinha um jogador a menos. Que se tivesse um pouco mais de qualidade, um pouco mais de força, talvez não terminasse 3-2 para nós, né? Fora isso, muitos passes errados, né? Muitos passes errados do time como um todo, assim, impressionante, assim, tentativa de saída de bola ali da defesa, muito erro de passe, muita entregada pro adversário, que contra um time mais forte isso pode ser bem mais perigoso. E também mesmo no ataque, enfim. O Alan Patrick até achei que se movimentou um pouco mais, mas mais uma vez perdendo bola, demonstrando talvez um pouco falta de ritmo, a parte física um pouco mais, um pouco abaixo dos demais, né? Uma rotação abaixo do que a partida permite, né? Mas enfim, Inter 3, Atlético 2, Inter classificado, e agora fica, né, o desafio do jogo contra o Vasco. Eu não sei o que o Pesolano vai armar. Provavelmente o Gabriel Mercado e o Juninho vão ser a nossa defesa. Aliás, jogaram o Félix Torres e o Vitor Gabriel, né? Cometeram, principalmente no primeiro gol do Atlético, uma falha grave, né? Foram os dois em cima do cara e tomaram uma virada assim, infantil, e cometeram os erros tradicionais ali. Por isso que eles são os melhores no momento, né? Então nós vamos jogar contra o Vasco com o Gabriel Mercado e com o Juninho. Eu até confio bastante, espero que o Gabriel Mercado é o cara que tem mais noção do jogo, enfim. E o Juninho é fraco tecnicamente, mas às vezes demonstra força, assim, força física, vai para o ataque, enfim. Eu acho que a grande estratégia aí, talvez, seja montar um time mais combativo no meio do campo e com os laterais que auxiliem a marcação, né? Então, provavelmente, o Bernabé não vai ser lateral lá contra o Vasco, vai voltar o Matheus Bahia, não sei também como é que está a questão de suspensão, posso estar falando bobagem, mas se o Matheus Bahia tiver condições, provavelmente vai voltar. O Alan Patrick provavelmente vaze, né? E o Inter muito provavelmente precise de um meio campo mais combativo para evitar esses problemas, para evitar essa bola lá dentro da nossa área, né? E o que eu disse no começo do vídeo é o seguinte: evitar ao máximo se aproximar e entrar na zona do rebaixamento. Vamos ver o caso do nosso rival. Entrou na zona do rebaixamento da última rodada, que pode até ser transitória, como eu falei no vídeo anterior, em função daquela parte da tabela do Brasileirão estar muito achatada. Mas o Grêmio agora tem Bahia fora de casa, que também está numa fase, vai precisar dessa vitória. Depois tem Santos e Corinthians, ou Corinthians e Santos, que são dois adversários que estão nesse bolo aí, desses times que estão rondando a zona do
do rebaixamento. E qual é o problema de tu ser um time grande e estar na zona do rebaixamento? Tu vira o inimigo número 1 dos demais times. Tu é o adversário tu é preferencial. Todo mundo faz uma guerra contra ti, porque sabe que um time grande, na zona do rebaixamento, tem muito mais pressão. É diferente de um Mirassol, de um Vitória, com todo respeito, times que estão ali naquele vai, sobe e desce muitas vezes. Para um Grêmio, para um Inter, para um Corinthians, para um Santos, a zona do rebaixamento é aquele clima pesado no estádio, né? E o adversário vem livre, vem leve para jogar e vem para cima, né? Tentando aproveitar essa tensão. Por isso que a partida do Inter contra o Vasco é de fundamental importância, assim. Espero de coração que o Pozzolano se ligue nesse, assim, não sei se ele vai se ligar, porque esse problema vem se repetindo e ele não toma maiores providências, muito provavelmente também por falta de elenco, né? Mas zagueiros mais protegidos, um meio-campo mais combativo e mais efetividade no ataque não seria pedir muito, né? Eu sei que são coisas que esbarram justamente na nossa falta de qualidade, mas um jogo contra o Vasco não tem como adotar aquela estratégia de se jogar para o ataque e deixar a nossa zaga exposta. Eu espero que não aconteça isso. Então eu apostaria e defenderia um time mais reforçado no meio do campo e com a zaga mais protegida e tentar construir esse placar aos poucos, sem tomar gol. Não pode, mais uma vez, o Inter tomar 2 gols, né? É a segunda partida aí que o Inter toma 2 gols. Isso não pode acontecer, principalmente no Beira-Rio. Então, eu tenho certeza que o Rocher vai continuar no titular, apesar das vaias, né? Eu acho que o Pesolano não vai colocar ele no banco. E espero que o ritmo de jogo dê mais atenção para ele, né? Porque é a segunda partida seguida aí na volta dele que ele sofre esse apagão, eu acho que por excesso de frieza. Então, um Inter mais combativo, mais cuidadoso na defesa e vai ter que ser certeiro no ataque para fazer os 3 pontos que são fundamentais contra o Vasco no próximo final de semana. Eu espero que estejam gostando dos vídeos. Eu estou tentando aperfeiçoar, começar a trabalhar mais o roteiro. Tirei os cabos que estavam ali para tentar melhorar e continua sendo uma brincadeira. Só os amigos estão vendo aí. Mas é isso, a gente vai indo aí com essa brincadeira. Talvez um dia ela fique séria. Um abraço.